Bom dia, galera. Olha eu aqui de novo. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o SISNAD, que é o Sistema Nacional de Políticas Públicas Antidrogas, beleza? A Lei 11.343 de 2006. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos para o EAP. Vamos lá. Galera, esses 6 primeiros slides aqui é simplesmente a lei seca, ok? Por que eu coloquei a lei seca aqui? E apenas destaquei no texto algumas partes. Porque é importante a gente ler a lei seca na hora de se preparar para os estudos. Tranquilo? Estou passando rápido aqui, vou postar o material no grupo daqui a pouco, mas vamos começar a comentar aqui a partir desse slide aqui, que é um resumão do que a gente está falando da lei seca nesses primeiros artigos aí. O edital prevê apenas o artigo 1º e 2º, e nesse slide aqui nós vamos falar 27 ao 30, mas o edital está prevendo até o 47, salvo engano. Próximo vídeo a gente posta mais sobre o SISNAD, beleza? O que o SISNAD estabelece? Políticas sobre a repressão ao uso não autorizado de drogas e medidas de prevenção ao uso indevido e reinserção do usuário e dependente na sociedade. Beleza? Esse é o objetivo do SISNAD. Qual que é a regra? A regra é que é proibido em todo o território nacional, é proibido no país inteiro, o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas qualquer drogas. Ou seja, é proibido. O Brasil inteiro é proibido plantar. Cultura é cultivo, colheita, você só colhe se você plantar, logicamente, né? Então, a regra é essa. E a exceção? A exceção é que a União, o Estado Federal do Brasil, a União, pode autorizar por lei ou por regulamento o plantio e a exploração de plantas, de culturas que possam produzir drogas e afins, para que possam produzir drogas que causam dependência química, apenas em 2 casos. Para uso ritualístico, ou seja, em religiões que fazem uso de plantas que causam dependência química, mas em rituais. Eu não sei explicar para vocês quais religiões, mas alguns rituais indígenas fazem uso da cannabis para se ligar com os deuses deles, e para fins medicinais ou científicos. A diferença do uso ritualístico e fins medicinais e científicos é que os fins medicinais e científicos, ela tem um prazo determinado para o plantio, um local determinado, e tem que ocorrer mediante fiscalização. Tem muita gente que conseguiu autorização judicial para fazer o plantio da cannabis sativa de Linneu, da planta da maconha, para extrair o substrato o THC, tetrahidrocannabinol, para tratamento de epilepsia, crianças com epilepsia, que o tetrahidrocannabinol ele reduz os ataques epiléticos, ok? Então tem muitos pais aí, como é ainda muito caro importar esse substrato, e também depende de autorização da União, ou judicial no caso, para fazer a importação. Muitos conseguiram essa autorização e tem estufas em casa e produzem. Então tem que ser no local certo. Eu vou produzir em tal local, no prazo de tanto a tanto, e vai ser fiscalizado isso, pelo menos em tese é fiscalizado, né? A gente sabe que no Brasil essas fiscalizações não funcionam muito. Tranquilo até aí? Bola para frente. Quais são os crimes que estão previstos nesse primeiro momento aqui? No primeiro momento aqui nós temos o crime de posse para o uso de drogas. Quais são os verbos que tipificam esse crime? É o adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo. Beleza? Isso aí é o artigo 28. E no parágrafo 1º do artigo 28 fala que responde pelas mesmas penas quem semeia, cultiva
ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade. Ou seja, a gente está acostumado aí a ver muitas vezes em ocorrência ser apreendida um pé de maconha em casa e colocar tráfico de drogas. Isso aí é facilmente desqualificado pelo promotor e colocado como usuário, porque é uma pequena quantidade, ok? E o próprio juiz também, na hora de receber a denúncia, vai entender que seria o usuário e não haveria penalização para esse suposto traficante aí. Eu costumo falar com o pessoal que na hora de fazer a prova a gente não pode pensar na prática policial, não. A gente tem que pensar só na teoria. Que na teoria é uma coisa, a prática é outra completamente diferente. Muitas vezes a gente sabe que aquele meliante lá é traficante, que ele vende realmente e vai lá e prende na casa dele um pé de maconha que ele plantou lá e coloca tráfico, escreve isso no boletim de ocorrência, tal, e chega lá e é desclassificado para usuário por conta da quantidade, beleza? Então a gente não pode pensar na prática, a gente tem que pensar na lei. A lei fala que quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta, traz consigo, semeia ou cultiva ou colhe planta para preparação de pequena quantidade de droga é considerado usuário. Está aí no artigo 28, no parágrafo 1º. É importante a gente pensar aqui, nesse momento do falar do crime para o usuário, para o porte de drogas, que não houve a descriminalização da droga, do uso de droga. Para nós, as providências policiais são as mesmas. Tá? O que houve foi a despenalização. Ele não tem uma pena, uma sanção de prisão, de restrição de liberdade, tem apenas sanções mais brandas. Tá? Quais são essas penas aplicadas a quem usa droga? Advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade. Essa prestação de serviço à comunidade, ele é no máximo para 5 meses, de 5 meses, se o réu for primário, e se for reincidente, no máximo de 10 meses. Ok? E essa reincidência, ela tem que ser uma reincidência específica. O que isso quer dizer? É a reincidência no uso de drogas. Ah não, ele já foi preso cumpriu pena aí por ameaça, nem se cumpre mais pena por ameaça, né? Transação penal, mas só a título de exemplo aí. Ele cumpriu pena por ameaça e agora ele está sendo preso por uso de droga. Ele é reincidente? Ele é reincidente, mas não para efeitos da aplicação da lei de droga para o usuário. Ele tem que ser reincidente específico. Ele foi preso como usuário, houve uma prestação de serviço à comunidade por 5 meses e ele foi preso novamente como usuário. Aí ele é reincidente específico no crime de uso de drogas. Então agora a pena será de 10 meses de serviço à comunidade. Prestação de serviço à comunidade. Onde que essa prestação de serviço vai ser cumprida? Em qualquer programa comunitário, entidade educacional, assistencial, qualquer entidade dessas aí, que não tenha fins lucrativos e que trate preferencialmente da prevenção e do consumo ou recuperação ao usuário e dependentes. Beleza? Ainda tem um terceiro tipo de pena aí, que é o comparecimento obrigatório em programa ou curso educativo. Da mesma forma, do inciso 2º aí, que é a prestação de serviço à comunidade, é no máximo por 5 meses para o réu primário e no máximo 10 meses para o reincidente específico em uso de droga. Beleza? Outra coisa aqui também, gente, que é importante a gente saber aqui, que a lei de droga, a 11.343, ela não alterou e ela não fala nada sobre a aplicação no Código Penal Militar. Então, pelo princípio da especialidade aí, da especificidade, o Código Penal Militar para o usuário prevalece sobre a lei de drogas, ok? Uma vez que ela não falou nada e não alterou ele. Então, para o usuário militar que for pego com drogas no interior do quartel, mesmo que seja para uso próprio, será aplicado o Código Penal Militar, que para o uso, que não faz diferença entre usuário ou traficante. Qualquer quantidade de drogas no interior do quartel é a mesma pena, beleza?
para frente aqui. As penas aplicadas, essas penas aplicadas de prestação de serviço à comunidade, a advertência sobre os usos das drogas e o comparecimento a programa ou curso, elas podem ser aplicadas cumulativamente. Aliás, elas são aplicadas, elas podem ser aplicadas cumulativamente, voltando aqui no slide. Pode ser aplicada uma, duas ou três delas ao mesmo tempo, e elas podem ser substituídas a qualquer momento a cargo do juiz, ok? O juiz é que decide se vai substituir elas. Caso o cara seja um reincidente muito específico aí, corriqueiro, o juiz pode determinar a substituição dessas penas aqui. E as penas a serem aplicadas sucessivamente, ou seja, o cara é reincidente, já foi aplicada aquelas 3 penas anteriores. A prestação de serviço, a advertência verbal sobre o uso e efeitos das drogas e o comparecimento a curso obrigatório. Não adiantou. Aí o juiz aplica sucessivamente, ou seja, primeiro a admoestação verbal. As 3 primeiras, elas podem ser acumuladas. Essas outras 2 aqui, não. Se houve aplicação das 3 primeiras e não surtiu efeito, vem esse 4º tipo de pena aqui, que é a admoestação verbal, que é chamar a atenção do cara mesmo, né? Chamar ele no canto e pagar um sermãozinho para ele, que também não vai resolver, porque se as 3 primeiras não resolveram, e essa admoestação verbal não resolveu, vem a multa. O que consiste essa multa? Essa multa é em dias multa. É no mínimo 40 e no máximo 100 dias multas, e o valor desse dia multa é de no mínimo 1/30 e no máximo 3 salários mínimos. Okay? Depende da condição social aí do usuário. E esses valores devem ser creditados no Fundo Nacional Antidrogas. Eu acho que esse Fundo Nacional Antidrogas não tem um centavo creditado até hoje. Esses usuários aí não trabalham, não fazem nada na vida, só vivem por conta de usar droga. Então vamos lá. Quem determina se a droga apreendida é tráfico ou uso de drogas? É o juiz que faz essa determinação. E o que ele usa? A quantidade de droga, a natureza da droga, maconha, cocaína, LSD, êxtase, natureza da droga, local e condições da ação, aonde foi apreendida essa droga foi apreendida num ponto de tráfico, essa droga foi apreendida numa festa rave, essa droga foi apreendida num rodeio, essa droga foi apreendida dentro da casa da pessoa, né? E as circunstâncias pessoais, sociais, a conduta e os antecedentes do autor. Quem é esse autor? Ele é usuário quanto mais? É a primeira vez? Ele tem outros crimes? Ele trabalha, ele tem emprego fixo? Não, ele vive só por conta de usar droga? Isso aí quem determina é o juiz. Okay? Então é importante a gente escrever bem no BO para a gente saber, para a gente dar uma diretriz, dar um norte ao juiz do que realmente é. Não, tem vários DDUs dessa residência, ele tem tais e tais passagens por tráfico de droga. Já aconteceu comigo em Belo Horizonte, gente, quando eu estava fazendo o CFS lá, de a gente prender um cidadão lá por meio das câmeras do Olho Vivo, que estava filmando ele traficar. Ele não foi pego com nenhuma pedra de crack, nenhuma. Simplesmente pela filmagem ele foi condenado por tráfico de drogas. Estava fazendo estágio na 6ª Companhia do Centro e houve essa prisão lá. Não me lembro com quem que eu estava na época. Eu acho que até reformou, o sargento estava lá, mas a equipe era excepcional, que trabalhava ali na 6ª Companhia do Centro, e eles prenderam esse traficante. O Olho Vivo falou, eu estava estagiando com eles, a gente foi lá, prendeu esse traficante e ele foi condenado. Eu fiquei sabendo depois que ele foi condenado simplesmente por conta das filmagens do Olho Vivo, sem nenhuma pedra. Ele tinha apenas dinheiro com ele. Ok? Gente, a gente encerra aqui esse primeiro momento com esse resumo. Vão lá, leia a lei seca, leia o resumo aqui, assista o vídeo. Se gostou, dá o like.
Inscreve-se no canal para poder receber as notificações de vídeo novo. E até a próxima, pessoal.